beleza? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre radiciação. Mas o que é uma radiciação? Quando a gente fala, por exemplo, uma raiz enésima de A é igual a B, o que a gente tem que pensar aqui? Eu tenho que pensar simplesmente em quem eu deveria elevar esse meu B, que a minha resposta vai me resultar em A, ou seja, quantas vezes eu multiplico o B por ele mesmo para chegar exatamente na minha resposta igual a A. Lembrando que a gente precisa se lembrar das nomenclaturas em relação a esses caras aqui. O nosso A, que se encontra dentro da nossa raiz, é o que a gente chama de radicando, feito? Radicando, tá? O N é o cara que a gente chama de índice da tua raiz, índice da raiz. E é importante salientar que esse índice, ele obrigatoriamente tem que ser um número natural maior ou igual a 2. Não te esquece disso, mega importante. E o nosso B aqui, por ser a nossa resposta envolvendo um radical, é o que a gente chama de raiz enésima, tá? Raiz enésima envolvendo esse cara. Claro que se tratando de, quando o nosso índice for 2, a gente chama esse cara de raiz quadrada. Se o nosso índice for 3, a gente chama de raiz cúbica. Nada melhor do que a gente ver isso na prática. Por exemplo, se eu perguntar para vocês raiz quadrada de 49, quem é o número que multiplicado ele por ele mesmo? Por que ele por ele mesmo? Porque o meu índice é 2. Então eu tenho que pensar ele um número elevado ao quadrado que me resulta em 49. E esse número vai ser o número 7, beleza? O mesmo, raiz quadrada de 400, um número que multiplicado por ele mesmo que me resulte em 400. Esse número é o número 20. Raiz cúbica de 8, um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, ele vezes ele, que me resulte em 8. Esse número vai ser o nosso número 2. Raiz quinta de 243, um número que multiplicado por ele mesmo exatamente 5 vezes ele mesmo, tá ok? Vai me resultar em 243, esse número é o número 3. Raiz cúbica de 0, um número que multiplicado por ele mesmo vai me dar 0. 0 vezes 0 vezes 0 dá o próprio 0. Então, nesse caso, raiz cúbica de 0 é 0. Raiz quadrada de 0 também vai me resultar em 0. A raiz sétima de 1, um número que multiplicado por ele mesmo exatamente 7 vezes que me resulta em 1. E esse número é o próprio 1. Feito? Raiz quarta de 1. Raiz quarta de 1 também é 1. Raiz cúbica de menos 8, cuida aqui, tá? Sempre que a gente estiver tratando com um radicando negativo e o meu índice for ímpar, existe raiz dentro do conjunto dos números reais, tá? Porque um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que me resulte em menos 8, esse número é o número menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, vezes o menos 2 vai me resultar exatamente em menos 8. Raiz cúbica de menos 64, esse número é o menos 4. Só toma um cuidado, se a gente estiver trabalhando dentro do conjunto dos números reais, é por aqui que eu estou pisando. Certo? Se aparecer raiz de um índice par de um número negativo, tá? Não existe raiz de número negativo se o meu índice for par. E vale salientar que a gente está trabalhando dentro do conjunto dos números reais, então nesse caso aqui, não existe quando o meu radicando for um número real, beleza? E o meu índice for um índice par, beleza? Desculpa, radicando sendo um número negativo e o meu índice sendo um índice par. E a raiz cúbica de menos 1 vai ser o próprio menos 1, beleza? Galera, simplificação de radicais. O que tu precisa te ligar na simplificação de radicais? Bem simples, é uma forma de escrever uma radiciação de forma mais simples, bem direta. Vamos direto a exemplos. Por exemplo, raiz quadrada de 180. Tu pensa assim comigo, raiz quadrada de 180 não tem exata. Mas o que tu pode fazer? Tu pode retirar elementos dentro dessa raiz. Porque eu sei que 180 é a mesma coisa que raiz quadrada de 36 vezes 5, beleza? E aí tu pensa assim, raiz de 36, depois eu passo para vocês as propriedades,
Eu posso separar, quando eu tiver raiz de um produto, eu posso simplesmente extrair a raiz de cada um dos fatores. Raiz de 36 vezes a raiz de 5. Raiz de 36 é 6 e a raiz de 5 fica indicada porque a raiz de 5 é um número irracional. Raiz cúbica de 72. Opa! Eu posso pensar da seguinte forma se eu não quiser fatorar esse meu número. Claro que se eu quisesse fatorar, por exemplo, 72 eu diria que é simplesmente como 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E se a gente se ligar aqui, o que eu posso perceber? Que o meu fator 2 ao cubo significa que o seu expoente e o índice são iguais. Então significa que esse 2 ele consegue sair da minha raiz, eu consigo simplificar. Então eu poderia dizer nesse caso aqui que eu teria simplesmente 2 raiz cúbica de 3 ao quadrado, que eu posso deixar como 9. Beleza? E a raiz quarta de 128. Vamos pensar um pouquinho nessa aqui. 128, raiz quarta de 128. Opa, 128 é a mesma coisa que 2 elevado na 7. Beleza? Só que aí tu pensa, eu tenho que escrever esse 7 de repente como um expoente 4. E eu poderia pensar simplesmente que isso aqui seria a raiz quarta de 2 elevado na 4 mais 3. Não poderia, porque o 7 eu posso representar na soma entre dois números. E 4 mais 3, quando eu tenho uma adição no meu expoente, esse cara foi gerado a partir de uma multiplicação de mesma base. 2 na 4 vezes 2 ao cubo. É só olhar a aula anterior sobre potenciação. E agora, de novo, eu tenho uma raiz de um produto. 2 na 4, a raiz quarta de 2 na 4 é o próprio 2, porque o meu índice e o expoente são iguais. E a raiz quarta de 2 ao cubo é exatamente 8. Eu não tenho o que fazer ali dentro, eu tenho que simplesmente deixar aquele 8 dentro da minha raiz. Eu não consigo simplificar mais essa raiz. E aí está simplificado. Então tá, gurizada, vamos falar um pouco sobre operações com radicais. Soma e subtração. O que eu quero que tu te ligue quando a gente falar em soma e subtração? Tu tem que usar muito da simplificação de radicais conforme a gente fez no passo anterior, beleza? Então, por exemplo, eu tenho raiz de 5, menos 5 raiz de 20, mais a raiz quadrada de 45, menos 7 raiz de 125, mais a raiz quadrada de 320. Vamos tentar simplificar o máximo que a gente conseguir. Se a gente percebeu, raiz de 5 eu não tenho como mexer, então eu deixo indicado como raiz de 5, beleza? Menos o 20 eu posso escrever como 4 vezes 5, e raiz de 4 eu sei que eu tenho exata, e a raiz de 5 eu deixo depois indicada, mais 45 eu posso escrever como 9 vezes 5, menos 7 vezes raiz de 125, que eu posso escrever como 25 vezes 5, mais ainda, por final, a raiz de 320, que eu posso escrever simplesmente como raiz de 36 vezes a raiz de 5, beleza? Eu posso deixar indicado assim. E agora o que eu tenho? Raiz de 5 é um número irracional, deixo indicado como raiz quadrada de 5, beleza? Raiz de 4 eu sei que é 2, então o 2 pula multiplicando com esse 5 e eu vou ter menos 10 raiz de 5, mais raiz de 9, eu sei que é 13, então eu deixo indicado como 3 vezes a raiz de 5. Menos, raiz de 25 é 5, esse 5 então multiplica com o 7, eu vou ter 7 vezes 5, que vai me corresponder em 35 vezes raiz de 5. Mais a raiz de 36, que é exatamente igual a 6. E raiz de 5 eu não tenho exato, deixo indicado. E eis que agora eu posso pensar que esse raiz de 5 seria a mesma coisa que um x, uma incógnita qualquer. Ou seja, basta eu somar e subtrair os números que estão na frente e grudar o raiz de 5 no final dele. Então é só eu já me ligar que eu vou ter o raiz de 5 como resposta no final. E agora eu vou lá. 1 com menos 10 vai me resultar em menos 9. Com mais 3 vai me resultar em menos 6. Com menos 35 vai me resultar em menos 41, com mais 6, isso vai me resultar exatamente em menos 35. Confirmando aqui, 1 com menos 10 vai me resultar em menos 9, com mais 3 vai me dar menos 6, com esse menos mais 6 me cancela, então eu vou chegar em menos
35 raiz de 5. Eis que está resolvida essa minha operação envolvendo soma e subtração de radicais aqui. Vamos pegar um outro cara aqui, por exemplo, raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 54 mais raiz cúbica de 128. Vai na mãe, respira. Raiz cúbica de 2 tu deixa indicado como raiz cúbica de 2. Pensa comigo, galera, esse 54 eu posso pensar simplesmente que é a mesma coisa que 2 vezes 27, beleza? Agora, mais o 128 eu posso pensar que é a mesma coisa que 64 vezes 2. Entendeu a jogada? Eu coloquei como números que têm raízes cúbicas exatas. Então eu deixo agora, nesse caso, raiz cúbica de 2 menos. Raiz cúbica de 2 eu não tenho exato, mas a raiz cúbica de 27 eu sei que é 3. Então isso aqui é 3 raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 64 é 4 raiz cúbica de 2, que eu não sei por ser um número irracional. E agora é só resolver esse cara bem de boa aqui. Nesse caso, vamos fazer aqui, ó, 4 com 1 vai me dar 5, com menos 3 vai me dar 2. Então é isso que eu chego nesse caso aqui, como 2 raiz cúbica de 2, indicado aí para vocês. Como a gente já sabia, esse raiz cúbica de, raiz cúbica de 2 eu poderia pensar que é um x, aí eu teria 1x menos 3x, isso me daria menos 2x, com mais 4x, me resulta em 2x, só que eu chamei o meu x de raiz cúbica de 2, beleza? Galera, tomem um pouco de cuidado quando a gente falar nas operações de multiplicação ou divisão. Quando os teus índices forem iguais, beleza, é só multiplicar os teus radicandos e também dividir eles. Tá? Tu poderia escrever se raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7, tu pode escrever como raiz quadrada de 5 vezes 7. E 5 vezes 7 é exatamente igual a 35. Então, deixando indicado aqui para vocês como raiz quadrada de 35. O mesmo vale quando tu estiver falando numa divisão entre radicais aqui. Então, tu tem a raiz quadrada de 40 sobre 5. E 40 dividido por 5 é exatamente igual a 8. Então, tu tem a raiz quadrada de 8. Só que lembra, 8 é 2 vezes 4. E 2 vezes 4 eu consigo dizer que esse cara vai me dar 2 raiz de 2, deixando para vocês ainda mais simplificado esse cara. Só que eu quero que tu tome muito cuidado se tu tiver uma multiplicação envolvendo índices diferentes, tá? Primeira coisa, tu vai fazer já o teu radical. E agora o que tu vai fazer? O teu novo índice vai ser o MMC entre os teus índices antigos. Os teus índices antigos eram 3 e 2, então tu vai fazer o MMC entre 3 e 2, e o MMC entre 3 e 2 vai me dar 6. Os teus radicandos antigos continuam sendo o 5 e o 7, beleza? Que eram os teus radicandos antigos. Só que agora tu deve fazer o quê? Pega o teu novo índice e divide pelo índice antigo. 6 dividido por 3 vai me dar 2, significa que o expoente do 5 deve ser exatamente o 2. Agora, 6 dividido por 2 vai me dar 3. E é isso que eu tenho nesse caso, que então o meu expoente do 7 vai ser exatamente o 3. Beleza? E com isso, a gente tem nesse caso aqui como 5 ao quadrado. 5 ao quadrado vai me resultar exatamente em 25. Então eu tenho raiz sexta de 25 vezes, nesse caso, o 7 ao cubo, que me corresponde em 343, beleza? E aqui, claro, a gente poderia multiplicar o 25 vezes os 343 e deixar assim, porque eu não tenho mais nada para racionalizar esses caras aqui, né? Se tu for multiplicar por 5, multiplica o dos 343, multiplica por 5 duas vezes. Eu vou deixar indicado aqui para vocês, porque o resto, se acontecer, vai ser uma simplificação de radicais, beleza? Olha só, mais um exemplo. Olha só, eu tenho uma multiplicação entre índices diferentes. Não te esquece, já vai colocando simplesmente uma nova raiz. O teu novo índice é o MMC entre os teus índices antigos. E o MMC entre 5 e 4 vai ser exatamente o 20, tá? Beleza? Esse é o teu novo índice. O 2 ao quadrado, ele já se encontrava lá dentro de um
dentro de uma das raízes. E o 5 ao cubo, ele também continua como um dos radicandos das tuas raízes anteriores. Só que agora tu precisa te ligar que tu vai precisar elevar ainda esse 2 ao quadrado em um certo expoente e esse 5 ao cubo também em um certo expoente. Como? 20 dividido por 5 dá 4, então o teu novo expoente desse cara ali de 2 ao quadrado é o 4. E aí, 20 dividido por 4 dá 5, então significa que o expoente de 5 ao cubo vai ter que ser o 5, beleza? Eis que agora chegou no momento que tu só faz potência de potência, operações que a gente viu na aula de potenciação. Então eu vou ter nesse caso como raiz vigésima de potência, eu multiplico os meus expoentes como 2 elevado a 8, porque 2 vezes 4 vai me dar 8, e ainda eu tenho nesse caso ali 5 elevado a 3 vezes 5, que vai me dar exatamente 15. E de novo, como eu disse para vocês, deixando indicado para vocês essa parte aqui, porque o restante seria simplificação de radicais aqui. Beleza, galera? Seguindo o barco, vamos falar de radicais aninhados. O que são radicais aninhados? Raízes dentro de raízes, tá? Quando só tiver raízes dentro de raízes, é bem simples de escrever como uma única raiz. Tu já sai escrevendo a tua única raiz ali, beleza? O cara que se encontrava dentro da tua menor raiz, nesse caso 6, ele vai lá para dentro da tua raiz comum, teu radicando, beleza? E agora, para te saber o teu novo índice, basta tu pegar os índices anteriores e multiplicar. Nesse caso vai ser 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3, isso te corresponde exatamente em 12. Então é a raiz 12ª de 6. Tá? Tu só toma um cuidado quando tu tiver, por exemplo, coeficientes separando esses teus radicais alinhados. Por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. Se raiz quadrada de 5 está lá dentro, tu quer escrever como um único radical, o que tu faz? O 5, ele já estava dentro da tua menor radical, beleza? Ele continua como sendo 5. Só que esse 3, ele tem que entrar para essa tua menor raiz. E basta tu olhar para o índice que se encontra à direita desse 3. O índice que se encontra à direita desse 3 é o 2, então ele entra como 3 elevado ao quadrado. Só tu toma um cuidado ainda, que o novo índice, essa raiz vai ter um novo índice, e basta tu multiplicar os índices antigos, 2 vezes 2, que te corresponde em 4, beleza? E aqui nesse caso a gente vai ter a raiz quarta de 3 ao quadrado, que é 9, 9 vezes 5, 45, e tá aí para vocês resolvido, beleza? Mais um exemplo aqui que tu tem envolvendo radicais aninhados dentro, tendo um coeficiente separando esses radicais. Vai lá, já sai escrevendo como uma única raiz. O 2 já era o teu radicando menor, da menor raiz que tu tinha lá dentro, beleza? O 3, ele entra também para essa raiz. Só que agora tu tem que te ligar quem são os índices que se encontram à direita desse 3. Os índices que se encontram à direita desse 3 é o 4 e 3. Então significa que esse 3 ele tem que entrar como 4 vezes 3, que vai te resultar em 12. Então o seu expoente vai ser 12. O expoente do 2 não tem, porque ele já estava na menor. Tá, mas o novo índice, eu devo multiplicar os meus índices antigos. 2 vezes 4 vai me resultar em 8, e 8 vezes 3 vai me resultar em 24. Beleza? Deixando assim indicado para vocês, conforme a gente já tem feito nos outros exercícios. Beleza, gurizada? Não te esquece, quando a gente tiver coeficientes separando os radicais, tu multiplica os teus índices para descobrir o teu novo índice, e basta tu verificar esse teu coeficiente e os índices que estão à direita. Os índices que estão à direita tu multiplica, e esse vai ser o expoente desse cara entrando na menor raiz que tu tiver lá, beleza? Vamos seguir um barco aqui falando sobre racionalização. Bora lá falar um pouco sobre racionalização. Existem 3 tipos de racionalização que tu precisa tomar muito cuidado. Primeiro tipo é quando aparecer para vocês uma raiz quadrada no teu denominador. Raiz quadrada no teu denominador a gente racionaliza, multiplicando pela raiz quadrada que aparece no teu denominador, tanto o numerador, raiz quadrada tanto o numerador quanto o teu denominador. Nesse caso aparecer a raiz quadrada de 3, eu multipliquei por raiz quadrada de 3, tanto o numerador quanto o denominador. E você sabe por que eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador? Porque no final das contas eu estou multiplicando por 1. Nesse caso eu chego em 6 vezes raiz de 3, isso vai me corresponder em
6 raiz de 3. E aí, se tu perceber, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai te dar raiz de 9. E a raiz de 9 tu sabe que é 3. E eis que tu chega nesse caso, então, como 6 raiz de 3 sobre 3. E 6 dividido ainda por 3 vai te dar 2. E eis que tu chega em 2 raiz de 3 como a tua resposta. Beleza? Primeiro caso, então se aparecer quando uma raiz quadrada no teu denominador, multiplica em cima e embaixo por essa raiz que aparece no teu denominador, beleza? Tá, e se aparecer, nesse caso, uma soma ou subtração envolvendo raiz quadrada no teu denominador, eis que eu devo multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por esse cara que me encontra no meu denominador com o sinal trocado. Como era 3 mais raiz de 2, eu tenho que multiplicar por menos 3 menos raiz de 2. Tanto o numerador quanto o teu denominador. 3 menos raiz de 2, beleza? Aqui tu vai aplicar a propriedade distributiva, que vai chegar nesse caso como 2 vezes, né, 3 menos raiz de 2, depois aplicando a propriedade distributiva, feito? No teu denominador, tu vai ter um produto da soma pela diferença, o que te resulta em quem? No quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, beleza? Isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Distribuindo aquele meu 2 do teu numerador, 2 vezes 3 vai me dar 6. 2 vezes menos raiz de 2 vai me dar menos 2 raiz de 2, beleza? 3 ao quadrado, eu sei que é 9. Menos raiz de 2 elevado ao quadrado vai me dar exatamente 2. 9 menos 2 vai me dar 8. Então é isso que eu chego nesse caso, 7, desculpa, né? 6 menos 2 raiz de 2, dividido por 9 menos 2, que vai me dar 7. E é isso que eu acabei de racionalizar quando eu tenho uma soma ou uma subtração. Não te esquece, se for soma, tu multiplica numerador e denominador pela tua subtração, pela tua diferença entre esses caras que aparecem no teu denominador. E se fosse uma diferença, tu multiplicaria numerador e denominador por uma soma, beleza? Tá. Terceiro caso, terceiro e último caso de racionalização aqui que tu tem. Quando tu aparecer uma raiz com índice diferente de 2 no teu denominador, tu já sai colocando que tu vai ter que multiplicar por raiz quarta de 2, tanto o teu numerador quanto o teu denominador, raiz quarta de 2. Só que agora, por causa desse teu índice ser diferente de 2, ser maior do que 2, tu tem que se ligar numa coisa, tu tem que pegar simplesmente um novo expoente para esse teu radicando 2. E esse novo expoente vai ser exatamente a diferença entre o índice antigo pelo expoente antigo que tinha. Nesse caso, tu tinha o expoente do radicando era 1. 4 menos 1 vai te dar 13. Então, tu vai ter que colocar como 2 elevado ao cubo, tanto no numerador quanto no teu denominador. E agora é isso que para multiplicar esse cara é só multiplicar reto e correr para o braço. É isso que tu chega em 7 vezes raiz quarta de 2 ao cubo, é 7 raiz quarta de 2 ao cubo, beleza? No teu denominador, tu vai chegar em raiz quarta de 1 vezes de 2 vezes a raiz quarta de 2 ao cubo, vai te resultar em raiz quarta de 2 na 4, multiplicação de mesma base, tu soma os teus expoentes, e isso vai te dar exatamente igual a 2. Só escrevendo de uma melhor forma, eu chego em 7 raiz quarta de 2 ao cubo, que é 8, dividido por 2, e é isso que eu acabei de racionalizar. Então não te esquece, se aparecer um índice diferente no teu denominador, tu fazer a diferença entre o índice, né, e o teu expoente antigo para te descobrir quem é que vai ser o teu novo expoente daquele radicando, beleza? Algumas propriedades para tratar aqui para vocês, não esqueçam, a raiz, ela é um expoente fracionário. E como é que tu vai te lembrar disso aqui, galera? Quem está na sombra vai para o sol, então o N estava na sombra, agora ele vai para o sol. E quem está no sol deve ir para a sombra. O processo é o mesmo para a volta. O M está na sombra, vai para o sol, o N está no sol, vai para a sombra. Importante salientar que tu pode simplificar o expoente que tu tiveres dentro do teu radicando lá, né? Dentro do teu radical, com o expoente que aparecer, nesse caso, desculpe, com o índice que aparecer na tua raiz.
Tá percebendo que aqui eu tenho um fator n vezes p é um produto n vezes p, e aqui eu tenho m vezes p, eu posso simplificar o p com o p. Por quê? Porque eu posso escrever em forma de uma fração, e aí simplificando essa fração eu chego nesse caso como raiz enésima de a elevado na n, beleza? Simplificando esse meu radical. Lembrando, galera, que se eu tiver uma raiz de um produto, eu posso separar como uma raiz enésima, nesse caso, de cada um dos meus fatores em separado. Então, raiz enésima de A e raiz enésima de B. Feito? O mesmo vai valer quando eu tiver uma raiz enésima de um quociente. Eu extraio, nesse caso, a raiz enésima do meu numerador e eu extraio a raiz enésima do meu denominador. Lembrando, todas essas propriedades elas são comutativas, eu poderia ir e eu poderia voltar. E agora, quando eu tenho raízes alinhadas, lembra? Eu escrevo como uma única raiz, coloco o meu radicando que se encontra dentro da menor raiz, e o meu novo índice vai ser simplesmente o produto entre os índices antigos. Beleza? Gurizada, eu quero deixar para vocês aqui 3 considerações importantes para vocês. Se aparecer raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, por favor, não vão escrever isso aqui como sendo, por exemplo, raiz quadrada de a ao quadrado mais a raiz quadrada de b ao quadrado. E ainda tem os caras que vão lá e colocam isso aqui sendo como a mais b. Não faz isso. Eu coloquei um diferente aqui, beleza? É diferente. O mesmo vale se aparecer uma diferença. Por favor, não saia escrevendo isso aqui como A menos B. Essas propriedades, elas não podem ser colocadas envolvendo uma soma ou uma subtração entre os teus radicandos lá dentro da tua raiz, beleza? E importante salientar, isso aqui é mais antigo do que chover no molhado, beleza, galera? Raiz quadrada de A ao quadrado. Por tu não saber quem é esse A, tu não saber se ele é um número negativo ou se ele é um número positivo, o que eu quero que tu te liga aqui? A resposta tem que ser obrigatoriamente o módulo de A. Esse cara é muito antigo, beleza? É muito antigo mesmo, porque tu deveria levar esse A ao quadrado, e se for negativo, não interessa. Vamos supor assim, menos 2 ao quadrado dá 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 ao quadrado é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Lembra que o módulo deixa o nosso número estritamente positivo. Lembrando que a definição de módulo é a distância da origem até esse próprio número. Beleza, gurizada? Nos vemos na próxima aula. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau!